Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Samuel Oliveira, eu sou músico, educador e empreendedor na área da música. Hoje vou falar como o empreendedorismo na área da música abriu portas para o meu trabalho com ensino adaptado de música para neurodivergentes. Quando eu comecei na música, lá bem novinho, com os meus 12 anos, tocando na igreja, eu fui jogado na fogueira. Fui testado, toquei bastante e foi a minha primeira escola. Quando eu fui ficando um pouco mais velho, eu comecei a tocar numa banda e tocar profissionalmente em shows, festivais, comecei a viajar e conhecer um pouco o que era a responsabilidade da música, de fazer música, né? Entrei na faculdade de música, fiz faculdade de licenciatura, ensino do instrumento musical e conciliava o palco com o aprendizado de ensino de música. Depois comecei a dar aulas particulares de pessoas que me procuravam, gostavam da forma que eu tocava o instrumento e queriam tocar como eu. Comecei a dar essas aulas e alinhar isso um pouco com a metodologia que eu aprendia na faculdade e também a testar aquilo que eu estava aprendendo. Rapidamente eu comecei a perceber que eu ensinava diferente e tomava caminhos metodológicos diferentes do que eu via por aí. E tinha um espírito instigado assim a pesquisar. Sempre buscava ver as metodologias mais legais para ensinar as crianças e sempre ouvia testemunhos da minha mãe, que sempre trabalhou com ensino para neurodivergentes. Minha mãe trabalhou mais de 15 anos em escolas de ensino especial. E aí eu escutava aquilo e pensava, nossa, isso é muito interessante, isso é transformador. Eram vários os testemunhos da minha mãe em que eu percebia que ela fazia diferença na vida dos seus alunos. Quando eu fui fazer meu trabalho de conclusão de curso, pensei, quero fazer algo diferente, quero fazer algo relevante. Estava tocando, fazendo vários shows, tive a oportunidade de entrevistar o Bruno Graveto e o Pinguim, bateras do Charlie Brown, que estavam fazendo a tour do Charlie Brown com 2 baterias, inclusive, no palco. Achava super interessante. E decidi que ia fazer a influência do reggae na bateria do Charlie Brown Jr. Entrevistei eles e tomei isso como decisão para o meu trabalho de conclusão de curso. Mas depois eu pensei, eu acho que não é isso. Eu acredito que eu possa fazer algo mais diferente ainda. Foi aí que eu tive a experiência de estar em um recital terapêutico do Instituto Vida Sonora. Eles trabalham com musicoterapia para pessoas com neurodivergência. E nessa apresentação tinha um aluno chamado Gabriel que percutia muito bem com as mãos, muito bem mesmo. Gosta muito de música brasileira e ali eu percebi que ele teve uma interação comigo. Foi bem bacana esse dia no palco. Algum tempo depois, a mãe dele entrou em contato e disse que ele queria aprender bateria. E eu já estava dando as minhas aulas particulares e foi aí então que eu comecei o processo de dar aulas. E tive a convicção de que é isso que eu vou pesquisar. Então eu comecei a pesquisar sobre ensino de música para autistas, fazer várias perguntas. Será que um autista, uma pessoa com neurodivergência pode tocar um instrumento, pode subir no palco, pode se apresentar? E foi aí que a gente criou o Instituto Oliveira, que hoje é a minha escola e a da minha mãe. Pelo empreendedorismo, nós começamos a inovar. E hoje, eu estou aqui no Instituto inclusive, e hoje nós tentamos dar a esses autistas, dar a essas pessoas com neurodivergência voz, um lugar para que eles possam se expressar, para que eles possam tocar. Foi então que eu percebi que a minha paixão pela música e a inovação me levavam ao empreendedorismo. E eu e minha mãe criamos o Instituto Oliveira. Hoje nós estamos num lugar mais amplo, onde a gente pode atender mais pessoas e onde oferecemos vários instrumentos musicais, não é só mais a bateria. E hoje eu treino os professores de outros instrumentos. E é muito interessante perceber que professores de música não conseguem ministrar aulas adaptadas para alunos com neurodivergência. Essa dificuldade que eu tive lá no início e busquei pesquisar e me preparar, hoje ela se tornou em uma nova metodologia. Nesse processo que nós estamos aqui, eu tenho achado muito bacana como as coisas têm se desenrolado. Desde o primeiro dia que eu peguei as chaves desse lugar, e aí vocês vão perceber algumas cenas, o quanto mudou, várias coisas foram aparecendo, os sonhos foram se tornando realidade,
E hoje nós já estamos ampliando a nossa metodologia, ofertando vários instrumentos, vários novos autistas têm chegado e nós percebemos o quanto isso tem tomado uma proporção interessante. Ao focar no ensino musical adaptado, nós criamos um espaço único aqui na escola, onde não só pessoas com neurodivergência tocam no lugar como se fosse uma clínica, mas em um lugar onde há realmente uma inclusão. Ao longo desse período ensinando música para pessoas com neurodivergência, eu percebi vários avanços, e isso que é o mais incrível. Enquanto eu estava estudando na teoria, eu estava testando tudo isso na prática. E o mais legal de tudo é saber que isso é benéfico para a vida deles, de várias formas. Os alunos se comunicam melhor, eles sentem prazer em tocar no instrumento e vão alegres para casa quando eles saem por essa porta. E além de saber que estamos transformando a vida deles, o melhor é saber que realmente a música tem o poder de beneficiar a pessoa com neurodivergência. A comunicação social deles já é beneficiada só pelo fato deles virem e ter relação com o professor. Quando cada autista, cada pessoa com neurodivergência entra por essa porta, ele começa a criar laços, ele começa a estabelecer comunicação com o seu professor, com as pessoas ao redor. Tem um aluno, inclusive, ele vem, faz a aula dele e todas as vezes que ele vai sair para ir embora, ele faz um caminho exclusivo lá para a sala da neuropsicopedagogia, ele passa, entra na sala do Baby Class, pega alguns instrumentos em específico, volta e passa pela sala da guitarra, do baixo e fala: tio Samuel, eu quero ser roqueiro. E ele sempre chega sorrindo, vai embora sorrindo, e ele ontem chegou com um sorriso diferente dos outros dias. E o mais legal disso tudo é perceber que quando a gente toca juntos, ele consegue fazer o que eu faço. É que ele consegue fazer música também. E que quando ele não me responde, ele verbalmente, ele me responde no instrumento. Há uma comunicação musical estabelecida muito forte com esses alunos. Estudos dizem que a parte do cérebro dos autistas responsável por fazer conexões musicais é muito mais eficiente do que a linguagem, a parte de fazer conexões para a linguagem, né? A parte verbal deles. Então a música se torna uma comunicação alternativa. Várias as vezes que eu estava com o teclado, ou com o baixo, ou com a guitarra, e eu perguntei algo no instrumento e o aluno respondeu. Pedi para ele fazer, agora a sua vez. E ele me respondia com a mesma célula rítmica ou, em outras vezes, completando uma melodia. E isso é muito incrível. O aluno, às vezes, vai me responder com algum elemento a mais, ou ele vai me responder me repetindo. E o mais legal disso tudo é que, ou ele repetindo, ou ele me respondendo, adicionando alguma coisa, ele consegue imitar padrões musicais que o professor quer estabelecer. E isso é muito incrível. Aqui no Instituto, a metodologia é adaptada para esses alunos. Nós usamos uma rotina previsível, nós fazemos uma comunicação exclusiva para o aluno, de forma que ele consiga obedecer aos comandos do professor e realizar as atividades musicais. Nós também fazemos com que o aluno se comunique musicalmente em todas as aulas como uma atividade estabelecida, uma comunicação musical. A nossa metodologia passa por tudo isso e o objetivo final é fazer música. Então é isso. Nossa metodologia já está acontecendo. Professores são capacitados, treinados para ter uma linguagem apropriada, uma rotina estabelecida e também comunicação musical, fazendo a ponte entre a comunicação verbal, a relação entre professor e aluno. Pelo fato de que eles têm maior facilidade em se comunicar musicalmente, nós usamos disso para que os laços entre professor e aluno sejam criados, estabelecidos, e esses alunos partilhem disso nas suas vidas, na melhora da sua comunicação social com seus familiares, no privilégio de poder subir a um palco, tocar, ser aplaudido por sua família, ser celebrado, ser
afirmado como ser humano, como pessoa capaz de fazer música e de brilhar. Se você é mãe, pai ou educador, venha conhecer o Instituto Oliveira, o que nós estamos fazendo aqui, e conhecer esse mundo de possibilidades. Então é isso, galera. Pessoal, sigam o canal, deixem sua curtida, mande para quem você acha que isso vai ser enriquecedor, e até a próxima. Valeu!